Vamos dar início à apresentação do nosso primeiro seminário da disciplina de estabilidade de taludes da mineração, ministrada pelo professor Tiago Bom Jardim Porto. O título do nosso seminário é Avaliação dos Parâmetros Geotécnicos de um talude urbano por meio da retroanálise. Nosso grupo é composto por mim e Luana, pelo Lucas da Rocha, pelo Lucas de Freitas e pela Verônica. A gente dividiu nossa apresentação em duas partes. A primeira dela vai estar relacionada à trajetória de tensões. A gente trouxe aqui um estudo de caso de uma estrutura de contenção ao muro de arrimo que sofreu colapso devido ao rompimento de um talude. Essa estrutura está localizada na rua João Camilo de Oliveira Torres, próxima ao número 95, no bairro de Mangabeiras, na região centro-sul de Belo Horizonte. A seção transversal desse muro de arrimo é em formato de L. Esse muro conta com contrafortes distribuídos de 2 em 2 metros e possui uma altura na alta de 2 metros e uma espessura de aproximadamente 30 centímetros. A extensão total desse muro de arrimo mede cerca de 53 metros. Foi observado por parte de alguns moradores que esse muro começou a apresentar alguns sinais de instabilidade a partir do segundo semestre de 2018, mas foi só em 2019 que houve o rompimento da estrutura, na qual cerca de 7 metros de contenção veio a sofrer colapso. Aqui a gente tem duas imagens que mostram o antes de ter o rompimento do talude e, consequentemente, o tombamento da estrutura, e a imagem 2 mostra a ação a estrutura de contenção após o colapso. A gente trouxe aqui a seção transversal do talude que a gente está analisando. Esse talude foi dividido em 2 lotes, sendo o lote 1, que foi o lote onde teve o rompimento do talude. O talude tem uma elevação total de 44 metros, uma distância de 85 metros e uma inclinação de 27,37 graus. Aqui abaixo a gente tem o muro de contenção que sofreu colapso, que está na rua João Camilo de Oliveira Torres. Aqui, em mais específico, a gente trouxe a seção do talude que teve o rompimento, essa região aqui mais proeminente, constituída de aterro, possui cerca de 9,74 metros de profundidade. E a massa que deslizou e que provocou o tombamento do muro de contenção teve um volume de aproximadamente 1.300 metros cúbicos. Os parâmetros geotécnicos, os parâmetros referentes à resistência dos materiais, foram obtidos através das sondagens que foram realizadas no talude. Os materiais que constituem o maciço desse talude é o aterro, o saprólito e a rocha alterada, e foi apresentado o peso específico, a coesão e o ângulo de atrito de cada um desses materiais. Para poder realizar essas análises, a gente obteve o coeficiente de empuxo do solo em repouso, no qual, para a condição de repouso, considera-se que não há deformação da estrutura de contenção e que as tensões que atuam nas partículas de solo, na massa de solo, não possuem variação. O coeficiente de empuxo que a gente obteve foi de 0,35. Então, pessoal, tendo em vista aí a introdução, né, que a Luana fez sobre o objeto de estudo, iluminação do terreno, os parâmetros geométricos, agora nós vamos falar do ponto de análise, né, tanto para o talude pré-ruptura quanto para o talude pós-ruptura. Em ambos os casos, nós adotamos ali o ponto de análise a 1 metro abaixo do aterro, né? Então, foi na fundação, que é um saprólito. O talude de pré-ruptura ainda assim tem 9,74 metros acima de aterro, e o talude pós-ruptura tem 4,07 metros de aterro acima do ponto de análise, da fundação, no caso. E com isso, essas aqui foram as formulações que nós utilizamos, né, que foi passada pelo Tiago durante a aula. O sigma 1 representa a tensão vertical, o sigma 3 representa a tensão horizontal, né? O P é o centro do círculo de Mohr, ou a média das tensões normais no eixo X, e o Q é a tensão de cisalhamento máxima, que também o raio do centro do círculo, o raio do círculo de Mohr. E como resultado aqui no caso, o que a gente pode dizer que, primeiro caso aqui na pré-ruptura, né? Só ressaltando que todos os valores estão em kilopascal. Aqui na pré-ruptura, conforme a altura vai subindo, né, foi de 1 metro
para 9,74, nós tivemos um acréscimo na tensão vertical. E como nosso ponto de análise está embaixo do aterro, exatamente embaixo do aterro e não na lateral, então nós variamos apenas a pressão vertical e mantemos constante a tensão horizontal. Então, sendo assim, a média das tensões, obviamente ela aumentou e assim também como a tensão de cisalhamento máximo também aumentou, porque tem uma diferença, aumentou a diferença entre a tensão vertical e a tensão horizontal. E já na trajetória após ruptura foi a situação contrária, né? Como a altura diminuiu, então isso quer dizer que a tensão vertical ela também diminuiu, então a média das tensões também diminuiu e a tensão de cisalhamento máximo também teve essa redução. E aqui no gráfico de trajetórias de tensões a gente pode ver isso, né? Ele exemplifica bem isso. A seta azul indica pré-ruptura, então conforme foi aumentando a altura, foi aumentando a média, a tensão de cisalhamento máximo. E depois, conforme foi tendo, né, um movimento de terra, então acabou diminuindo assim, a altura. Então, pós-ruptura, que é a seta laranja, novamente foi reduzindo essa diferença entre a tensão e a tensão 3, tensão horizontal e vertical. Então, consequentemente, foi diminuindo o P e o Q. E essa parcela aqui seria como se nós considerássemos a altura de 1 metro e a altura de 4,07 metros. Então, basicamente, essa que foi a trajetória de tensões do talude em questão. Agora a gente vai apresentar a segunda parte, que é referente à avaliação dos parâmetros geotécnicos de um talude urbano por meio da retroanálise. A gente trouxe aqui duas ferramentas que vão subsidiar nos nossos estudos. A primeira delas vai ser referente à retroanálise, que é um procedimento que consiste em determinar ou ajustar os parâmetros de um modelo ou as condições iniciais às quais os parâmetros são utilizados. Essa ferramenta vai possibilitar verificar ou calibrar os modelos ou as hipóteses que são utilizadas durante as análises de estabilidade e também prever o quanto essas análises estão alinhadas com as medições reais. Já a análise de sensibilidade é uma ferramenta que consiste em alterar sistematicamente os parâmetros que são utilizados nas análises e que vai permitir quantificar, né, e analisar o impacto dessas variações no valor do fator de segurança final obtido. Aqui a gente trouxe um quadro de resumo dessas duas ferramentas. A retroanálise, ela parte dos resultados obtidos, dos resultados observados para poder ajustar esses parâmetros. É utilizada, como eu disse, para poder calibrar ou validar alguns modelos, se baseia em dados reais ou em dados que foram obtidos através de medições de campo, e ela possui foco em descobrir se os parâmetros que estão utilizados nos modelos estão corretos. Já a análise de sensibilidade, ela vai explorar a questão da variação desses parâmetros, né, em questão de atribuir uma margem de variação, um desvio padrão a esses parâmetros e avaliar quais são os impactos dessa variação no valor do fator de segurança. Essa ferramenta ela vai se basear em simulações ou em modelagens teóricas. Elas ocorrem em cenários diferentes, onde cada cenário vai ser um tipo de parâmetro que vai ter a variação e vai ser verificado qual é o impacto dessa variação referente a esse parâmetro no valor do fator de segurança. Para o nosso estudo de caso, a gente obteve os parâmetros de essência dos materiais através das sondagens que foram realizadas. Não vai ser o foco desse trabalho determinar quais são as causas relacionadas a essa variação, mas sim o quanto essa variação pode impactar no valor do fator de segurança. A gente tem conhecimento que no dia que houve o rompimento do talude, as condições climáticas eram de chuva. Então, esse é um fator que pode ter contribuído para o colapso da estrutura, né, mas que vão ter, de fato, outros fatores que podem estar relacionados, mas que essa consideração será levada nas nossas análises. Então, tendo em vista, né, o conceito de retroanálise e análise de sensibilidade e os parâmetros iniciais, como é que a gente fez para fazer o retrocesso, né, para colocar, refazer a geometria do talude que já teve ruptura? Então, primeiramente a gente só teve acesso a essa imagem da direita, no caso é ele pós-ruptura.
Aí nós pegamos uma imagem no Google Maps, esse aqui é o lote, no caso que nós estamos fazendo o estudo, né? E a partir do GeoStudio, nós conseguimos essa distância, que é 18,38 metros, e que só ponderando que isso aqui tem um crib walk, então a referência aqui no Google Maps foi esse crib wall, e nós traçamos aqui 18,38 metros também. E com isso, aqui nós traçamos para descobrir a extensão dele, né, que foi 25 metros aproximadamente aí. Então, a partir disso, nós conseguimos estimar uma altura, né, bem por aproximação mesmo. Fazendo aí uma conta básica, né, de volume, a gente teve um acesso aí que o volume que foi, o volume retirado foi aproximadamente entre 1.300 e 1.200 metros cúbicos. Então, tendo a extensão, a distância do crib wall e o volume aproximado, nós conseguimos achar uma altura aproximada aí de 3 metros, que deu ali 2,88, 2,90 basicamente. Então, aí com isso, se a gente estipulasse esses 3 metros, iria ficar um talude reto, né? Só que não seria a representação de um talude natural, de uma encosta no caso. Então, para isso, nós fizemos meio que uma distribuição para deixar ele num aspecto mais, né, mais natural, né? Então, tiramos um pouco da parte do pé dele assim e colocamos um pouco mais na parte de cima, justamente para ter esse aspecto de uma encosta. E nessa linha aqui de baixo é a parte dele que pós-ruptura, no caso. E, e utilizando o slope, né, do GeoStudio, com os parâmetros iniciais e com essa superfície, com essa geometria, nós tivemos essa superfície de ruptura e esse fator de segurança de 1,36, que até está aproximado né, da geometria pós-ruptura, né? Se nós formos considerar aqui pelo menos até 1,46 pela cor alaranjada, então a cor alaranjada até consegue seguir a geometria da superfície, a geometria do talude pós-ruptura. Para poder realizar a análise de sensibilidade do fator de segurança, a gente utilizou o conceito que foi apresentado por Souza, na qual ele apresentou em seu trabalho uma avaliação de diversos autores a respeito do coeficiente de variação para alguns parâmetros geotécnicos do solo. Esse coeficiente de variação ele é obtido através da razão entre o desvio padrão e a média dos valores do parâmetro. A gente vai utilizar, para poder realizar as nossas análises, essa relação para poder obter o desvio padrão dos parâmetros que a gente vai realizar a análise de sensibilidade. Aqui ao lado a gente mostra uma tabela que foi obtida através dos estudos de Souza, que demonstra o intervalo do coeficiente de variação referente a cada tipo de parâmetro e os autores que trabalharam na determinação do intervalo desse coeficiente de variação. Para esse trabalho, a gente vai utilizar os coeficientes selecionados ao peso específico, ao ângulo de atrito e à coesão. O primeiro parâmetro que a gente realizou essa análise foi o ângulo de atrito do material do aterro, que foi o material que sofreu colapso. A gente obteve o valor médio do ângulo de atrito de 33 graus, o coeficiente de variação de 2 a 13%. Para esse trabalho, a gente utilizou a variação máxima, que foi de 13%, e a gente obteve, através dessa relação, um desvio padrão de 4,29. Aplicando esse desvio padrão na análise de sensibilidade, a gente obteve a variação do ângulo em dois extremos. O primeiro, a gente obteve através da subtração do ângulo de atrito pelo desvio padrão, a gente obteve um ângulo de atrito de 28,71 graus e um coeficiente de 1,20. Aqui no meio, a gente apresenta o valor do fator de segurança, na qual não houve variação do ângulo de atrito, no qual a gente obteve um valor do fator de segurança de 1,36, e o outro extremo, que foi o ângulo de atrito mais o desvio padrão,
na qual a gente obteve um ângulo de atrito final de 37,29 graus, resultando em um fator de segurança de 1,55. Então, a gente teve que o intervalo de variação do ângulo de atrito foi de 28,71 a 37,29. E a variação do ângulo de atrito, do ângulo de atrito impactou numa variação do fator de segurança de 1,20 a 1,55. Então, pessoal, assim como o Luana explicou para o ângulo de atrito, o mesmo vai acontecer para o peso específico e para a coesão, né? No caso aqui, para o peso específico, a média dele que foi considerada foi 20 kN por metro cúbico e o coeficiente de variação, né, na tabela que foi demonstrada varia de 3% a 7%. No caso aqui nós selecionamos 7% e conseguimos adquirir aí um desvio padrão de 1,4 kN por metro cúbico. Então, sendo assim, a gente conseguiu gerar esse gráfico aqui de sensibilidade aplicado a peso específico, onde o range aqui, né, da sensibilidade varia de -1 a 1. E o zero, né, essa linha central aqui, se trata do valor médio, né, no caso do 20 kN por metro cúbico. Então, no -1, no ponto -1, nós temos o peso específico a 18,6 kN por metro cúbico, onde teve um fator de segurança de 0,38, basicamente 1,40, né, se for arredondar. E no ponto 1, nós tivemos aí um peso específico de 21,4 kN por metro cúbico, que corresponde aí a um fator de segurança de 1,34. Então, o que a gente pode concluir, né, pela sensibilidade aqui do peso específico é que conforme vai aumentando o peso específico, obviamente o coeficiente de segurança vai diminuindo, né? E aqui é um intervalo, né? O valor máximo da análise de sensibilidade foi 21,4 e o valor mínimo 18,6. Para a coesão, o procedimento foi o mesmo. No caso, o valor médio aqui é 5 kPa e o coeficiente de variação, pela tabela já demonstrada também, é 20%, varia de 20% a 80%. Aplicando o coeficiente de variação como 80%, no caso pegando o máximo, o valor máximo, nós tivemos aí um desvio padrão de 4 kPa. E assim como no do peso específico e no do ângulo de atrito, a sensibilidade aplicada foi também em um range de -1 a 1, e o zero é o valor médio central, né, que é de 5 kPa. Então no ponto -1 tivemos aí um menor valor da coesão, que é 1 kPa, e teve um fator de segurança de 1,13 aproximadamente. 1,128, né? E no ponto 1 nós tivemos aí um valor de coesão de 9 kPa, que teve um fator de segurança de 1,59, quase 1,6. E aqui novamente o intervalo. O valor máximo para a coesão foi de 9 kPa e o valor mínimo foi de 1 kPa. Então aqui, finalizando aqui, né, a análise de sensibilidade, o que a gente pode concluir é que o material material não, perdão, o parâmetro do material que mais mostrou sensibilidade assim foi realmente a coesão, como a gente pode ver aqui pela curva azul que representa a coesão. E que menos representou uma sensibilidade foi o peso específico. Como a gente pode ver nessa curvinha aqui, ele variou pouca coisa, né, em relação aos outros dois parâmetros, em relação à coesão e o ângulo de atrito. E aqui nós fizemos, né, já para finalizar a apresentação, nós fizemos um cenário considerando os parâmetros, vamos dizer assim, no range -1, certo? Que poderia proporcionar um menor fator de segurança. No caso, peso específico de 21,4 kN por metro cúbico, a coesão com 1 kPa e o ângulo de atrito de 28,71 graus. E colocando isso, né, modelando no slope e realizando a análise, nós chegamos em um coeficiente de segurança, de um fator de segurança de aproximadamente 1. E numa superfície de ruptura
semelhante, né, e bem mais próxima do que da planta de início lá que nós mostramos, que nós tivemos acesso para fazer o processo de retroanálise do talude. Então, basicamente, foi isso, a nossa apresentação. E essas aqui foram as nossas referências. No mais, muito obrigado pela atenção de todos.